Oi, pessoal! Nessa aula e nas próximas, nós vamos estudar os principais componentes de uma hidrelétrica. Especificamente nessa aula, nós vamos estudar barragens, descarregadores de vazões excedentes e tomada d'água, que são elementos que ficam próximos ao reservatório de água. De uma forma geral, as centrais hidrelétricas elas compõem essas partes destacadas aqui na sequência. Cada uma constitui um conjunto de obras e instalações. Então, a barragem é um conjunto de obras, a casa de máquinas é outro conjunto de vários elementos, projetados de forma a operar de forma eficiente. Então, de forma geral, como nós podemos classificar cada uma dessas partes? Nós temos a barragem, nós temos a captação e condutos de adução de água. Passamos então para a casa das máquinas, onde estão presentes, por exemplo, a turbina e o gerador elétrico. E, finalmente, a água é restituída ao rio. O grau de complexidade de cada uma dessas partes ela vai depender de diversos fatores, como potência, localização da casa de máquinas em relação à barragem, captação, restituição. Então, cada situação, cada usina hidrelétrica possui um grau de complexidade de cada uma dessas partes distinta devido ao seu local de instalação que vai trazer características peculiares a essa hidrelétrica. Esse diagrama apresenta um corte simplificado de uma usina hidrelétrica, destacando de 1 a 11 o caminho da água. Então, nós temos em 1 aqui o reservatório de água. Em 2, nós temos a barragem, que serve para a formação desse reservatório, entre outras características. Em 3, nós temos a tomada d'água, que é onde a água vai entrar dentro da tubulação. Em 4, nós temos a tubulação de baixa pressão, ou simplesmente tubulação de pressão. Em 5, da divisão entre a tubulação de pressão e a tubulação forçada, nós temos a chaminé de equilíbrio, ou tubo de aeração. Em 6, nós temos a tubulação forçada, onde existe uma maior pressão. Em 7, nós temos o caracol da turbina, que é um elemento presente em turbinas de reação, como nós vamos estudar nas próximas aulas. Em 8, nós temos o tubo de aspiração, necessário para diminuir um efeito chamado cavitação. Em 9, nós temos o gerador elétrico, para converter a potência mecânica da turbina em energia elétrica, né? Em 10, nós temos o sistema de excitação da máquina síncrona, justamente para controlar a tensão ou a potência reativa que esse gerador vai gerar. Em 11, nós temos o canal de fuga, necessário para a restituição da água. E em 12, nós temos a casa de força, que é uma estrutura civil que abriga todos esses elementos que estão dentro dela. Essa figura aqui apresenta uma central em desvio com condutores de pressão. Então, é somente para ilustrar a grande diferença, né, entre os diversos tipos de centrais hidrelétricas. Nesse caso aqui, nós podemos notar aqui na parte superior uma vista superior, né? E aqui embaixo nós temos uma vista em corte. Nós podemos notar aqui em 1 a presença da barragem. Então, aqui está a barragem no corte também. Aqui vocês podem notar que o rio segue seu percurso normal e uma parte dele somente é desviada aqui, justamente no ponto 2, onde é inserida aqui a tomada d'água, que é onde vai captar essa água para a usina hidrelétrica. Em 3 aqui é destacada a tubulação de pressão, onde a água não possui uma grande pressão em relação à pressão que existe lá na tubulação forçada mais à frente. Em 4, nós temos a nossa chaminé de equilíbrio, aqui também representada no corte. Em 5, nós temos a tubulação de pressão. Em 6, a casa de força. E em 7, aqui nós podemos observar que é a restituição da água no rio. Passamos a estudar as barragens a partir de agora. Então, de forma geral, elas se destinam aos seguintes pontos. Primeiro é represar as águas dos rios, né, para permitir a sua
captação e desvio. Ela também serve para elevar o nível das águas, a fim de proporcionar um desnível adequado. Então, tem que ter uma diferença de níveis para obter uma potência adequada para aquele empreendimento. Ele também proporciona o represamento do rio para a formação dos reservatórios de regularização das vazões. Então, de forma que eu consigo captar água durante a cheia e utilizar essa água captada durante o período de estiagem. Então, eu tenho uma regularização dessas vazões. Nas centrais hidrelétricas, nós podemos classificar as barragens como sendo de enrocamento e barragens de concreto. As barragens de enrocamento, né, são um aglomerado de terra e pedra, tudo compactado, usado para sua sustentação. Ela é bastante utilizada nas centrais hidrelétricas. Já as barragens de concreto, elas podem ser divididas de acordo com a sua estrutura. Então, nós podemos classificá-las em barragem a gravidade, barragens de contraforte, barragens a arco e a barragem do tipo abóboda. As barragens a gravidade são barragens bastante maciças, possuem uma base bastante larga, justamente porque o equilíbrio estático da construção, sob a ação das forças externas, que é o empuxo hidrostático, que vem justamente do reservatório, ela realiza-se sob o próprio peso da estrutura. Então, por isso que ela deve ser de base larga e bastante massiva. A resultante de todas as forças atuantes, ela é transmitida através da sua base e ao solo, né, do leito do rio sobre o qual ela se apoia. Ainda, as barragens à gravidade podem ser subdivididas. Então, elas podem ser barragens maciças, aliviadas a contraforte, ou barragens de placas planas ou em arco. Elas podem ser executadas utilizando diversos materiais, como alvenaria de pedra, concreto ciclópico, que é um tipo de concreto com pedras maiores, ali com faixa de 10 centímetros de diâmetro, e concreto armado, onde existe uma estrutura metálica no seu interior. Então, é interessante aqui que inclui nesse grupo as barragens de terra em enrocamento, que são pedras soltas e terra compactada. Então, as barragens de terra são barragens à gravidade. Essas barragens são empregadas em vales largos de declividade suave e pela sua grande pressão na sua fundação, né, onde ela se apoia, ela deve ser sempre ancorada em rocha sã. Não pode ser ancorada em uma rocha sedimentar, por exemplo. Um subtipo da barragem à gravidade é a barragem aliviada à gravidade de contrafortes. Então, são compostas de uma placa de concreto armado com contrafortes em direção a jusante, que descarrega a carga recebida pela placa às fundações. Então, nós podemos observar que parte da barragem de Itaipu é uma barragem aliviada a contraforte. Então, essa estrutura aqui é um contraforte que auxilia a desviar essa força, esse empuxo hidrostático gigantesco do reservatório para o fundo do rio. Uma possibilidade é a utilização dos contrafortes oco, claro que se isso for possível na instalação da hidrelétrica. Então, nós podemos notar que não existe um concreto aqui maciço, esse contraforte ele é oco, e nós economizamos material, diminuindo o custo de construção. Destacando aqui um pouquinho as barragens de terra ou enrocamento, nós podemos notar que elas podem ser realizadas, podem ser construídas de diversas formas. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui uma barragem de terra, aqui em cima, nesse caso aqui, com um núcleo asfáltico. Esse núcleo asfáltico ele auxilia na impermeabilização desse tipo de barragem. Embaixo aqui nós temos uma barragem de enrocamento, né, onde nós temos a introdução de pedras soltas. Já as barragens a arco, elas tiram proveito da propriedade que as estruturas nessa condição, né, nessa forma de construção em arco, resistirem com facilidade
as cargas uniformemente distribuídas sobre o seu dorso. Então, aqui nesse caso, as forças que vêm do empuxo hidrostático, elas são transferidas não só para o fundo, mas elas são transferidas para as margens do rio também. Daí, para seu emprego é necessário haver condições naturais especialíssimas, ou seja, são necessárias margens altas para ela se ancorar, e o fundo do rio também deve ser constituído de rocha resistente e sã. Um exemplo bastante clássico de uma barragem a arco é a usina hidrelétrica de Hoover, nos Estados Unidos, que tem uma potência instalada de 2.080 megawatts. Nós podemos notar aqui a presença dessa estrutura em arco e a condição especial que foi mencionada, onde nós temos aqui margens altas e tudo em rocha sã. Devido à sua característica, ela possui pequenas seções transversais, então elas empregam pouco material, de forma que o seu peso mesmo em si desempenha um papel secundário no equilíbrio estático. É mais o seu formato em arco que vai conduzir toda essa força de empuxo hidrostático da barragem, justamente do reservatório, para as margens e para o fundo do rio. Elas podem ser construídas em concreto e concreto armado. Também são encontradas as barragens a arcogravidade, que elas têm sua planimetria em forma de arco também, mas que também elas funcionam parcialmente como barragens a arco e parcialmente como barragens a gravidade. Então, nesse caso, as suas seções transversais elas são mais espessas, porque ela precisa de um peso bem maior que das barragens a arco, porém ela é mais fina, mais esbelta que as barragens a gravidade pura, maciças. Nesse caso, elas são menos exigentes quanto ao material e também menos exigentes quanto ao local de construção. Já as barragens do tipo abóboda ou duplo arco, elas possuem tanto uma curvatura vertical quanto horizontal, possuindo paredes de concreto bem finas, delgadas, comparadas com os demais tipos. Esse tipo de barragem ele é bastante econômico por possuir basicamente esforços de compressão em sua estrutura, porém ela possui um difícil cálculo estrutural. Então aqui nós temos nessa foto a usina hidrelétrica de funil, com sua barragem do tipo abóboda. Podemos notar que aqui existe uma curvatura tanto na vertical quanto na horizontal, formando aqui uma abóbada ou um arco duplo. Existem duas obras anexas a essas barragens que são importantíssimas para o funcionamento da usina hidrelétrica, que são os descarregadores de vazões excedentes e a tomada d'água. Em toda barragem, deve haver descarregadores de vazões excedentes, essas vazões excedentes que vêm de cheias dos rios. Então, isso é bastante importante, ele é necessário para evitar o transbordamento desse reservatório por cima da barragem em locais impróprios. Por que isso não pode acontecer? Porque no ocasionamento de um transbordamento, o que pode ocorrer é que o fundo da barragem vai ser degradado, aonde fica a sua fundação, devido a todo o processo de erosão da água sobre o solo. Com isso, a fundação degradada vai fazer com que a minha barragem perca sua estrutura e, consequentemente, ela venha a ruir. Então, é extremamente importante a utilização, principalmente aqui nesse caso, de descarregadores de superfície, ou também chamados de vertedouros. Esses descarregadores de vazão excedentes, podem ser classificados como dois. O primeiro deles são os vertedouros e outros são os descarregadores de fundo. Então, como foi mencionado anteriormente, os descarregadores de superfície ou vertedouros, eles permitem a passagem da água sobre a barragem, porém, ela é feita de forma controlada. Então, em sua parte inferior, ela é inserido um elemento que se chama dissipador de energia, para que a água ela seja restituída ao leito natural do rio sem provocar nenhuma erosão. Esses descarregadores de superfície,
eles podem ainda ser controlados, como é, por exemplo, aqui feito na usina hidrelétrica de Itaipu, por meio de comportas. Então, posso controlar tanto a vazão quanto o momento em que se inicia esse vertimento de água, ou então ele pode ser não controlado, onde não existe uma comporta e também eu não consigo controlar o instante em que ocorre esse vertimento, nem a quantidade de água que vai passar pelo vertedouro. Aqui são destacados os dissipadores de energia. Então, nós temos aqui a usina hidrelétrica de Itaipu com o seu dissipador de energia chamado de Salten-Ski. Então, a água ela é conduzida para cima ao final, de forma que ela vai perder energia ao se chocar, né, entre as partículas de água e o ar. A usina hidrelétrica de Porto Colômbia possui um tipo diferente de dissipador de energia, que é chamada bacia de dissipação. Então, nós podemos notar que a água que toca aqui no fundo da barragem, ela vai encontrar uma bacia de dissipação, ou seja, um pequeno reservatório de água ajusante, que vai fazer com que essa água, devido ao atrito com esse pequeno reservatório, ela dissipe a sua energia, não causando uma grande erosão. Os descarregadores de fundo são elementos situados na parte inferior da barragem, sendo seu escoamento realizado em pressão. A vazão ela é controlada por meio de comportas ou até mesmo válvulas, e a saída necessária é a construção também de dissipadores de energia, assim como lá nos vertedouros. Mesmo em barragens com vertedouros, pode haver um ou mais descarregadores de fundo, porque existe a necessidade aqui de descarregar de forma sazonal, periódica, o material assoreado ao pé dessas barragens. Então, todos os sedimentos que ficam retidos devido à construção dessa barragem, que iriam de forma natural para o percurso do rio, né? Elas ficam presas e elas devem ser retiradas por meio desses descarregadores de fundo. Aqui é apresentado um exemplo de um descarregador de fundo aberto e esse controle é feito, nesse caso aqui, por uma comporta. Isso também pode ser realizado por meio, por exemplo, de uma válvula borboleta. Aqui eu trago o exemplo dessa válvula fechada a ser instalada e essa válvula sendo instalada na sua posição aberta. Passamos agora a estudar a tomada d'água. Ela tem a finalidade de captar e conduzir a água aos órgãos adutores. Então, depois disso, a água vai chegar na turbina. Então, os principais aspectos dela é que ela impede a entrada de corpos flutuantes, que pode danificar as turbinas e fechar a entrada d'água quando ela é necessário por meio de comportas. Aqui nós temos o corte da hidrelétrica e a tomada d'água é essa estrutura inicial de captação de água. Nessa foto, nós podemos notar aqui a presença da tomada d'água. Então, aqui existem dois locais onde existe a captação de água. E aqui está uma comporta do tipo segmento, que ela está aberta para a condução de água. Ela pode incorporar várias estruturas independentes. Então, elas são utilizadas para direcionar o fluxo hídrico e conecta o reservatório à tubulação de pressão. Então, nós podemos notar aqui a presença de vários elementos, né? Nós temos aqui um pórtico, nós temos grades de tomada d'água, comportas na tomada d'água. Então, nós vamos estudar cada um desses elementos. Os principais equipamentos que estão anexos a esse tipo de entrada d'água, de tomada d'água, é o bocal de entrada, grade de proteção, trilhos para comportas de emergência e serviço, tubo de aeração. Então, nós vamos agora apresentar cada um desses tipos de estrutura. O primeiro deles aqui é a grade de proteção. Então, a finalidade dele é interceptar material carregado pelo rio que possa vir a danificar ou travar as turbinas, como, por exemplo, pedras, galhos e árvores. Então, periodicamente é realizada uma limpeza dessa grade com equipamento especializado para que a água não seja
completamente obstruída. Essas grades elas são geralmente construídas utilizando barras chatas de aço. Elas são dispostas verticalmente ou inclinadas e se apoiam na parte inferior numa ranhura na soleira da tomada d'água. No centro, apoiam em vigas horizontais e na parte superior numa construção de concreto. Então aqui nós podemos notar nessa construção com reservatório baixo, essas grades de proteção instaladas aqui na tomada d'água. Aqui na foto de uma tomada d'água de uma PCH, nós podemos notar a presença dessa grade de proteção, que inclusive está impedindo, a entrada de alguns corpos estranhos. Já as comportas, elas servem de fechamento da entrada da água aos órgãos adutores e às turbinas em caso de revisão ou eventuais consertos. Nós chamamos esse tipo de comporta especificamente de comportas de serviço. As comportas mais usadas nas hidrelétricas são as planas, que é do tipo vagão ou do tipo lagarta. Elas são munidas de rodas ou rolos para diminuir os esforços de fricção na movimentação. Então, nós temos aqui o exemplo desses dois tipos de comporta. À esquerda aqui nós temos a comporta do tipo vagão, onde eu tenho aqui rolamentos que são inseridos na estrutura da tomada d'água. Esses rolamentos eles vão permitir a condução e o fácil deslizamento da comporta no sentido de cima para baixo. Então, para o fechamento, uma vez que elas são bastante maciças e pesadas, elas vão simplesmente utilizar o seu peso para selar a água e não permitir a passagem de água mais para os órgãos adutores. Aqui nós temos à direita a comporta do tipo lagarta, onde eu tenho um trilho que é inserida na estrutura da tomada d'água e ela funciona de forma semelhante à comporta do tipo vagão. Aqui nós temos a comporta, por exemplo, do tipo segmento, que ela é bastante utilizada também. Nesse caso aqui, ela vai, por meio de um motor, ela vai subir, levantar de forma a permitir a passagem de água ou fechar para impedir a passagem dessa água que entraria aqui, nesse caso, diretamente para a tubulação forçada. Um outro tipo de comporta são as comportas de emergência, também chamadas de stop logs. Apesar do nome, ela é utilizada para revisão e eventuais consertos das comportas de serviço enquanto o reservatório está cheio. Então, essas comportas são compostas de um certo número de elementos horizontais separados para diminuir o seu peso unitário a ser manobrado e, consequentemente, o tamanho e a capacidade do guindaste pórtico da manobra. Uma vez que eu não tenho para cada tomada d'água, eu não tenho uma comporta de emergência. Essa comporta de emergência é transportada na parte superior da barragem por meio desse pórtico de manobra e inserida por meio também desse pórtico no local onde vai ser realizada a revisão da minha comporta de emergência, da minha comporta de serviço. Então, a comporta stop log, ela é então transportada no local onde é realizada o conceito da comporta de serviço. Aqui nessa foto, nós podemos notar a presença do pórtico carregando a comporta stop log ou comporta de emergência na usina de Paulo Afonso IV. Outro equipamento é o tubo de aeração. Elas são construídas na tomada d'água em pressão imediatamente ajusante das comportas. Ela constitui de um tubo ou galeria vertical aberta em sua parte superior para permitir a entrada de ar na tubulação após o fechamento rápido das comportas, de forma que ele evita a formação de depressões e o esmagamento da tubulação. Então, nesse corte da tomada d'água, nós podemos notar aqui a presença do tubo de aeração ou tomada de ar.
Então, como nós podemos notar aqui, ela fica imediatamente após a comporta de serviço, que no momento que ela fecha aqui, permite a entrada de ar, nesse caso aqui, para não permitir o esmagamento da tubulação ajusante. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Façam as atividades propostas lá no Moodle. Essas atividades, além de valerem a nota, parte da nota total de vocês, elas também vão valer a presença na semana. Então, é extremamente importante que vocês façam essas atividades semanais. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por meio de e-mail ou no nosso servidor do Discord. Muito obrigado pela atenção e até mais.